Aleluia, 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 aleluia. Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falará da tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Só você, aleluia. Este nosso mundo, sentido terá se tua palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar e obter informações exatas sobre o menino.
E quando o encontrardes, avisai-me para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando juntos. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor. Erga suas mãos e cante mais uma vez. A nós descei, a nós. Em nossas almas, em nossas almas em nossas almas acendei o amor de Jesus. Depois dessa longa caminhada, que começou no ano passado e termina agora no início de um novo ano, Deus nos dá de presente, no domingo que encerra o nosso acampamento de ano novo, mas que é o pontapé inicial para se viver tudo o que nós aprendemos nesse acampamento, Deus nos dá a festa da Epifania do Senhor. E o que é essa festa? A festa da Epifania do Senhor. Vocês viram que o Evangelho não tem muita diferença do Evangelho que relata o nascimento do Senhor. O cenário é o mesmo. O cenário da festa do Natal, onde é que acontece o mistério do Natal? Numa pousada? É aonde? Num presépio. Quem está lá? Você não está, né? Quem está lá? Jesus, Maria, José. O resto no presépio é enfeite, né? A vaquinha, a ovelhinha.
E o evangelho de hoje volta ao mesmo cenário, para celebrar um outro mistério. Lá nós celebramos o nascimento de Jesus. E hoje a igreja, na sua pedagogia, de fazer o caminho com os cristãos, de conduzi-los à compreensão do grande mistério dessa encarnação do Senhor, nos dá a oportunidade de, nesse domingo, onde nós encerramos o nosso acampamento, encerrarmos sobre a proteção da luz do Senhor, porque a festa da Epifania é a festa da manifestação de Deus à humanidade. Dos grandes desafios para nós da igreja, para nós que somos igreja, é estabelecer uma catequese eficaz. Mas não a catequese para as crianças. Os recursos pedagógicos usados para dar catequese e ensinar para as crianças sobre o mistério da salvação são maravilhosos. Sabe qual é o grande desafio para nós hoje na igreja? Dar catequese para os adultos. Porque só quando a gente fala de catequese, todo mundo já pensa que é aquele cursinho para a primeira comunhão e para a crisma, não é? Você viu em alguma passagem do evangelho Jesus sentado, dando catequese para as crianças? Tem lá contando que Jesus abraçou a criança, né? Até colocou uma criança no meio, mas para falar para aquela criança, Jesus gastou o tempo todo dele, do ministério dele, falando para quem? Para os adultos. Não estou desfazendo da catequese às crianças, mas se nós investirmos numa catequese para adultos, já está garantida a catequese das crianças, porque o pai e a mãe vão saber ensinar. O evangelho de hoje não vai nos permitir ficar com uma visão infantil do grande mistério, porque uma criança que olha para o presépio e se encanta com a ovelhinha, o boi, a gente até compreende. Agora um adulto que não consegue ir além da figura para entender o mistério que está sendo revelado. Quer ver como a gente precisa fazer um caminho? O cenário do evangelho de hoje, qual é o cenário? É o mesmo do Natal. Está lá José, Maria e Jesus. Mas tem algumas coisas diferentes. O que tem de diferente no evangelho de hoje? Não é 4? 3 reis magos, né? O que eles foram fazer lá? O que eles foram levar para Jesus? Isso, olha que maravilha. Ouro, incenso. Foi o que eles foram fazer lá, né? Não tem nada disso. É que a gente acostumou a ficar com o olho grande nos presentes. Eu acredito que foi daí que inventaram essa mania de que quando a gente vai visitar um neném tem que levar presente, né? E eu nunca vi tanto presente caro como de criança recém-nascida, né? É onde as roupas são menores e são mais caras, não é verdade? Eu sei porque tem minha sobrinha recém-nascida lá em casa e o dinheiro que eu tenho está indo todo para ela. Uma roupinha minúscula assim é mais caro do que uma camisa para a gente. Porque a gente olha para o presépio e vê nos 3 reis magos o ouro. Que mais? Com os olhos treinados para uma visão infantil do mistério. Porque os presentes ficaram em último lugar no relato do evangelho. Os magos não foram lá levar presente para Jesus, não. Você acha que Jesus precisava de ouro? Se ele é o dono do mundo, escolheu nascer naquela pobreza, o que ele ia fazer com ouro, gente? Recém-nascido ia queimar um incensozinho para ficar cheiroso o lugar? Rodeado de boi daquele jeito, né, de bicho daquele jeito, até precisava. Por que eu estou fazendo esse caminho?
E desculpa falar assim, às vezes a gente faz do nosso evangelho uma historinha para criança. Existe até a Bíblia para criança. E isso é maravilhoso. O difícil é quando a Bíblia da criança é lida pelo adulto. A evangelização das crianças tem que acontecer. Eu não estou falando contra elas. Eu estou falando de adultos que vão infantilizando o evangelho. E o nosso esforço aqui é de fazer uma experiência de Deus, mas que amadureça a nossa fé. Se você passou esses 4 dias na Canção Nova, aqui ou acompanhando em casa, e escuta esse evangelho, e para só nos presentes que Jesus recebeu, o próximo encontro que você vai vir vai ser do Cantinho da Criança. Colocar você lá com o pessoal do Cantinho da Criança, para você aprender. Vocês estão entendendo qual é a necessidade da gente amadurecer a fé dos cristãos adultos? Quem aqui já é batizado? Levanta a mão. Ótimo, que maravilha. Vocês sabiam que o início da comunidade Canção Nova, o desafio da evangelização era evangelizar justamente você que já foi batizado? E que foi justamente essa retomada que o Papa nos convidou agora, nessa reunião de Aparecida, para que nós evangelizássemos dentro das nossas igrejas. Não é que não é para a gente evangelizar os pagãos e buscar os que estão fora, mas se a gente sustentar quem está dentro, se a gente começar a missão dentro de casa, os de fora vão ser atraídos pela fé firme e sólida. Olha o caminho que nós vamos fazer. Os 3 reis magos tinham um mapa para chegar lá onde Jesus nasceu? Tinham GPS. E como é que eles acertaram se eles eram lá do Oriente? Como é que eles caminharam aquilo ali tudo e conseguiram? Por quem? A estrela d'alva. Essa estrela é a manifestação do sinal. É um sinal só. Não dá para a gente parar na estrela. A criancinha pode se empolgar com aquela estrela bonita, mas a estrela só conduziu um caminho. E aqueles reis magos foram atraídos. Por quem? Pela estrela? O que aconteceu com a estrela d'alva depois, gente? Sumiu. Bom, eu não sei o final dessa história. Você sabe? Se os 3 reis magos tivessem seguido a estrela pela estrela, qual ia ser o final deles? Então o que foi que atraiu esses 3 homens? Qual foi a força de atração que os tirou do Oriente e fez com que eles passassem todo aquele caminho? Existiu uma força de atração que a estrela ajudou, mas que não foi a estrela que chamou. A festa da Epifania de hoje é a festa, é a celebração daquilo que os 3 reis magos foram fazer naquele lugar, que não foi levar ouro, incenso e mirra. Os 3 reis magos, está lá no Evangelho que foi tão bem proclamado. Os 3 reis magos, eles mesmos vão dizer. Eu acho que eles já estavam até com medo de você pensar que eles foram lá só para levar presentes. Que eles já se encarregaram de dizer o que eles foram fazer lá. Eles vão dizer: nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Foi a primeira vez na história da humanidade que Jesus Cristo foi adorado. E a gente para o quê? Ouro, incenso e mirra. Estrela d'alva. Jumentinho. Tadinho no presépio, coitado. Você já ganhou um pote de ouro? Você já ganhou um pote de incenso, de mirra?
Tadinho, se ele ganhou um pote de ouro, tadinho, coitadinho, que nada, ele tinha tudo. Está vendo como que a gente precisa ter cuidado? A gente vai infantilizando a compreensão do Evangelho. E a festa, você acha que a igreja ia fazer uma festa por causa do ouro, incenso e mirra, gente? Que o seu netinho, que o seu filho pense isso, tudo bem. Cada macaco no seu galho, cada um no seu tempo. Agora você careca, caindo os cabelos, os dentes, com essa barriga desse tamanho, já avô, bisavô, olhar para o presépio, nesse domingo da Epifania, e falar: o Evangelho foi dos 3 reis magos, ouro, incenso e mirra. Você já está conquistando seu lugar no próximo encontro do Cantinho da Criança. A igreja quer nos conduzir à maturidade da experiência desse mistério. Um mistério que é maior do que os nossos olhos enxergam. Por isso a igreja vai dividindo pedagogicamente em celebrações para que a gente possa compreender. Porque o mistério é grande demais, não dá para engolir de uma vez. Aí a igreja vai partindo em pedaços para a gente poder entender. Olha o que esses homens fizeram. Eles foram em direção para adorar. E como é que eles fizeram quando eles chegaram lá? O Evangelho diz que entrando, encontraram Maria e o menino. E eles se ajoelharam. Lembra quem são os 3? Os 3 são reis. 3 reis que chegaram e se ajoelharam. Quem ajoelhava eram os escravos. Os reis tinham um povo ajoelhado aos seus pés, mas eles chegaram naquele lugar, ajoelharam. Algum dia, quando você ouviu esse Evangelho, chamou a atenção sua o ajoelhar? Não, porque você estava olhando para quem? Ouro, incenso e mirra. Para a estrela d'alva, que a gente não sabe nem o que aconteceu com ela. A igreja está nos conduzindo a uma maturidade. Se aqueles 3 reis magos tivessem sido atraídos só pela estrela d'alva, ninguém ia saber o futuro deles. Assim como um cristão que é atraído por uma visão infantil do Evangelho, os seus problemas são problemas infantis. O tamanho das suas lutas são lutas infantis. Sabe por que na hora dos problemas a gente foge da igreja, a gente abandona Deus e ainda reclama dele? Porque a nossa compreensão é infantil, mas os nossos problemas são de adultos. E aí? Eles chegaram na casa, ajoelharam e adoraram. Quando eles se ajoelharam, eles reconheceram a realeza de Jesus. E quando eles adoraram, eles reconheceram a divindade do Senhor. Você já tinha percebido isso nesse Evangelho? Cantinho da Criança. Pai e mãe, como é que você obriga seu filho a ir para a primeira comunhão, para a Eucaristia, e se ele te perguntar alguma coisa, você não vai dar conta? Padre, mas eu não fiz teologia. Quantos anos você tem? No mínimo, esse tanto de anos aí você ouviu, todo primeiro domingo, todo dia da Epifania, você ouviu esse Evangelho. Sabe o que falta para a gente? Curiosidade, desejo de ser atraído pelo mistério da verdade. Aquela curiosidade e aquele desejo de conhecer que você fica quando termina o capítulo da novela de hoje e você fica vendo aquelas cenas para poder saber o que vai acontecer amanhã. Que você se coça toda para poder ler o jornal e ficar sabendo primeiro do que a sua vizinha. Por que a gente não se coça de vontade de saber qual é o evangelho da missa de amanhã? Por que a gente não se sente atraído pelo mistério que a igreja está revelando, fazendo uma festa só hoje? Vocês estão entendendo que no final desse acampamento, depois de tudo que você experimentou, a igreja está te dando uma missão de voltar para casa com uma fé mais amadurecida?
de uma fé que não é infantil, porque os seus problemas não são infantis. Seu problema não é fazer só um deverzinho de casa. Você tem conta para pagar, gente doente, problemas de relacionamento, situações muito complicadas. E como é que você vai enfrentar uma situação muito complicada com uma fezinha de criança? E aqui fezinha não é menosprezando, é por causa do tamanho mesmo. Aí hoje, em vez de falar e o salário ó, aí eu vou falar assim, e a fé ó? É assim? Mas a própria liturgia vai nos revelar que epifania é essa, que nome é esse? Epifania é a revelação de que o mistério de encarnação, Jesus não nasceu só para Maria e para José, não. A festa de hoje está nos ensinando, quando os 3 reis magos vêm lá do Oriente, vêm de uma outra distância, vêm de uma grande distância. A palavra está nos revelando que a salvação que está em Jesus não é só para aquele povo, mas é para o universo. É a universalidade da salvação, de um Deus que nasceu não só para a mãe e para o pai dele, não só para aquele povo, mas de um Deus que nasceu para mim e para você. Olha o tamanho da revelação, e a gente fica com o quê? Ouro, incenso e mirra. Onde é que foi parar o ouro que deram para ele? Onde é que foi parar o incenso? E a mirra? Assim como eu não sei falar onde foi parar isso, eu não sei falar onde foi parar o cristão que baseou sua fé no ouro, incenso e mirra. Já não consigo enxergar onde ele foi parar. Já não consigo enxergar o cristão que ficou parado na estrela d'alva. Só dá para enxergar o cristão que teve coragem de entrar naquela casa, se ajoelhar, reconhecendo que ele é rei, e adorar, reconhecendo que ele é Deus. E a própria liturgia de hoje vai nos dizer que essa manifestação é para todas as nações. E Paulo vai dizer na segunda leitura que esse mistério não foi revelado para os homens do tempo passado, mas foi revelado agora pelo poder do Espírito, para que eu e você tomemos posse desse mistério. Padre, tudo bem. E qual a influência que esse mistério vai ter na minha vida? Que grande manifestação vai ser essa? Tantos de nós esperamos contemplar a manifestação do Senhor numa nuvem de glória. Tantos de nós esperamos contemplar a manifestação do Senhor naquele milagre daquela pessoa que chegou se arrastando e sai saltitando e pulando. Nós esperamos contemplar a grandiosidade do Senhor. Como é que o Senhor se manifestou hoje, que é a festa da Epifania? Ele se manifestou como um super-herói, com a sua capa vermelha, e aquele vento batendo, com aqueles músculos grandiosos, e aqueles raios que saíam. Foi assim? Foi como? Numa criança. O que é que existe de mais frágil na nossa humanidade do que um recém-nascido? Você, depois de tudo que você ouviu, é um recém-nascido na fé também. É uma criancinha na fé, mas que tem vocação de crescer, de amadurecer. Por isso, irmãos, tudo aquilo que vocês ouviram, sentiram, tem vocação agora de se encarnar, como Deus se encarnou. Agora, o mais importante, a grande manifestação do amor de Deus aconteceu em que lugar? Numa casa ou numa gruta. Hoje o Evangelho fala que quando eles entraram na casa, a grande manifestação aconteceu entre um homem e uma mulher. Um homem, uma mulher e uma criança. Isso é o quê? Família.
E aí a gente fica esperando que a grande manifestação de Deus aconteça quando eu pego o meu ônibus, pago a minha passagem, vou lá para a Canção Nova e fico esperando o teto do centro de evangelização abrir. E numa nuvem de glória, os anjos descendo e subindo, glória a Deus. Foi assim que aconteceu? Daí, irmãos, que agora é hora de descer a montanha. E a liturgia de hoje convida você a se transformar num lugar da epifania do Senhor. Se epifania é manifestação do Senhor, a igreja está te convidando a você voltar para casa e ser um lugar onde a manifestação do Senhor vai acontecer. Padre, que heresia é essa? Heresia? Se Deus escolheu um ser humano, Jesus Cristo, pessoa, igual a eu e a você em tudo, menos no pecado, para manifestar a glória dele para todas as nações. Se isso começou dentro de casa, dentro da família, por que é que você quer que o teto aqui se abra e que essa coisa maravilhosa aconteça? Sabe como é que nós vamos experimentar no ano de 2011? O concreto de todos esses planos que você fez? Nós vamos experimentar quando nós entendermos que o lugar da manifestação primeira de Deus é a minha vida. Quando você, filho, voltar para casa e entender que entre o seu pai e a sua mãe, Deus pode se manifestar. Marido, esposa, quando vocês entenderem que o cenário para a manifestação do Senhor é a sua casa. Mas a gente está muito preocupado em ver o ouro. Quantos de vocês ganharam na Mega Sena da virada de ano? Na quinta-feira tinha um monte de gente que tinha apostado, né? Já entrou o ano mais pobre. Coisa boa. Coisa boa. Tira os olhos do presente agora e olha para o cenário. Um homem, uma mulher, uma criança. Parece a sua casa. Deus vai se manifestar aí. A igreja hoje não quer só relatar essa manifestação. A igreja quer convidar a mim e a você para sermos apóstolos e missionários da epifania. Porque se a igreja, segundo o Papa, diz que a igreja cresce, o cristianismo cresce por atração. O cristianismo não cresce por um discurso ético. O cristianismo cresce porque atrai, como aqueles magos foram atraídos pela estrela. Cadê a estrela d'alva? Não sei. Ouro, incenso e mirra. Então como é que nós vamos continuar atraindo? Quando a minha vida e a sua vida forem um lugar da manifestação do Senhor. Você me entendeu? Então agora, dentro da liturgia, nós estamos enviando você como apóstolo e como missionário da epifania. E o que é a epifania? Se vocês não souberem, eu vou descer aí agora. Eu vou manifestar para vocês verem. Epifania é a manifestação do Senhor. É bom que acordou quem está dormindo. O que é epifania? Olha que beleza, que povo esperto. Muito bem, vocês estão de parabéns. Gente, é fácil? Não. É possível? É possível. Se aqueles magos não foram atraídos pela estrela, se eles não foram atraídos por Herodes, que estava doido lá para pegar o menino, eles foram atraídos por quem? Por quem? Por Jesus. Então, se eu recebo a missão de ser apóstolo e missionário da epifania, como é que eu vou atrair as outras pessoas através de quem? De Jesus. Vocês já viram que os santos da nossa igreja, foram homens e mulheres que entenderam que santidade é se tornar o lugar da manifestação do Senhor? O Padre Pio, conhece o Padre Pio?
Olha o tanto de gente que aquele homem atraiu para aquele fim de mundo lá, gente. São Francisco de Assis. Que ouro, que incenso, que mirra Francisco tinha. Que beleza tinha a irmã Dulce. Que beleza tinha Madre Teresa de Calcutá. Mas por que a vida dos santos atrai tanto? Porque eles resolveram configurar a própria vida, a vida de quem? Do Senhor. Vocês estão entendendo como é o processo? Porque se o cristão de hoje não atrai, quem não atrai, repele. Se atrair é chamar para perto, repelir é afastar. Como é que você chega na sua casa depois do grupo de oração? Você atrai as pessoas ou as pessoas são repelidas? Esposas, pais, esposos, filhos. Você bonitão, vem para cá todo convertido, não é? Abraça todo mundo, está com todo mundo, mas quando chega dentro de casa, todo mundo sai correndo com medo porque você chegou. Cadê a sua atração? Cadê a atração do Evangelho de Jesus Cristo? Porque quando a gente encontra um santo, a gente quer ficar perto dele. Você já viu alguém que gosta de ficar perto de gente chata, enjoada, nojenta? O povo gosta de ficar perto de você? Eita, cuidado. Sabe como é que a nossa igreja vai continuar crescendo? Quando nós que somos igreja, começarmos a atrair os nossos vizinhos. Mas antes de atrair os nossos vizinhos, nós vamos atrair aquele que está mais perto de nós. Quem é? Meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa. E aí eu tenho um segredo para ensinar para vocês. Vamos cantar? Eu tenho uma música para ensinar para vocês como é que nós vamos atrair. Se o evangelho de hoje coloca toda a força de atração em quem? Nos Reis Magos? Eu vou fazer o sinal com o dedo que eu tenho medo de vocês me responderem errado. Nos 3 Reis Magos? Na Estrela d'Alva? No burrinho? Não. Nossa, vocês estão acertando tudo. A atração dos Reis Magos foi colocada em quem? Jesus. Isso, muito bem. E Jesus era apenas uma criança. E eu que comecei falando de uma fé de adulto infantilizada, agora apresento uma criança que é capaz de tornar sua fé madura. Tem uma musiquinha que depois eles vão cantar bem melhor do que eu, né? Mas como eu vou lançar o meu CD de músicas, Padre Fabrício, CD de música, imagina. Tem uma musiquinha bem antiga que diz que um dia uma criança, ali no meio das tarefas escolares, parou e perguntou para quem, gente? Para um adulto. Olha a necessidade do adulto ser catequizado, porque as crianças vão perguntar para quem? Um dia uma criança me parou, olhou nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, e tinha a tarefa dela escolar para cumprir. E o que é que tem de mais simples do que um sorriso? O que é que atrai mais do que um sorriso? Não tem nada que repele mais do que uma cara amarrada, de quem comeu e não gostou, beiçudo, né? Mas essa criança, no meio de um sorriso, olhou para esse adulto e perguntou, fez uma pergunta: o que é preciso para a gente ser feliz? Eu tenho certeza que na lista dos seus pedidos do ano passado para esse ano, tinha lá em algum lugar o desejo de ser feliz. Verdade ou não é? Não é? Verdade, vontade de ser feliz. E aí aquele adulto vai ensinar para essa criança como é ser feliz. E se a gente não for atraído por Jesus, as nossas crianças vão perguntar: pai, mãe, padre,
consagrado? Como é que eu faço para ser feliz? E a gente vai falar, você tem que ter ouro, incenso, mirra, jumento. Não, estou falando que tem que ter jumento, não estou falando que você é jumento. Estrela d'alva. Não. É tão simples. É só viver como Jesus viveu. Você gravou isso já? Então como é que você vai viver o ano de 2011? Do jeito que Jesus? É fácil? Nem precisou eu mostrar, né? Mas é possível? Então fica de pé agora. E quem começou no Evangelho aprendendo com uma criança, vai terminar agora comprometido a voltar para casa como um adulto capaz de ensinar com a própria vida como é que a gente faz para ser feliz. Não é ganhando na Mega Sena, você não ganhou? Você não ganhou. Mas para ser feliz, só precisa a gente seguir Jesus. Antes da gente cantar, porque eu estou na minha casa, e quando a gente está em casa, a gente fala de coisa de casa. Como é que eu vou falar para você viver isso na sua casa, se eu não contar como é que eu vivo aqui na minha casa? Aqui na minha casa, na Canção Nova, existe o mesmo cenário lá da sua casa. Tem pais, mães, irmãos. Mas o que mais me atraiu na Canção Nova, aqui não tem ouro, não tem incenso, não tem mirra, não tem jumento, não tem estrela d'alva. Mas aqui na Canção Nova, tem alguém que passou a sua vida inteira amando como Jesus amou, sorrindo como Jesus sorria, sonhando como Jesus sonhava. E essa pessoa humana, cheia de limites e defeitos, mas que escolheu seguir esse processo de ser feliz, copiando Jesus, tem uma força de atração que eu não entendo. Como é que eu saí lá de Brasília, em cima do meu camelo, sem ouro, sem incenso, sem mirra, cheguei aqui e sou feliz? Não dá para negar. Quando esse centro de evangelização está lotado, e passam aqui os grandes pregadores da Igreja Católica, os grandes músicos, mas quando ele aponta lá naquele cantinho, caladinho, com as perninhas rápidas dele, né? Não tem vez que esse centro de evangelização não explode em satisfação, em palmas, desse jeito, isso! De quem eu estou falando? Sabe por que você sabe? Porque você foi atraído pela mesma experiência. E eu não tenho medo de testemunhar isso aqui, porque nenhuma vez eu fui atrás daquilo que esse homem falava, que aquelas palavras, que aquelas ordens não me levavam mais para Jesus. Por isso a gente pode seguir os santos, porque a gente não para neles. Os santos nos indicam o caminho, como a estrela d'alva indicou. E a competência dos santos é igual da estrela d'alva. A estrela d'alva indicou o caminho, mas depois sumiu. O ministério de todo profeta é indicar o caminho. E com a mesma competência de aparecer para indicar o caminho, ele tem a competência de desaparecer. Porque a missão está sendo realizada. Porque a estrela d'alva cumpriu o papel dela. Você me entendeu? Então não me encha a paciência mais, viu? Vamos aprender com tudo aquilo que aquele homem nos ensinou. Vamos amar o nosso fundador, o Monsenhor Jonas Abib, amando aquilo que ele fundou.
Vamos amar o Monsenhor Jonas Abib, amando o caminho de felicidade que ele nos ensinou, como essa criança que um dia perguntou para o adulto: como é que a gente faz para ser feliz? E aí nós vamos cantar, porque quem canta reza 2 vezes, né? Um dia uma criança me parou, você conhece? olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Todo mundo! Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Junto com isso aí tá o segredo para em cada dia desse ano, no final do dia, você dormir um pouco mais feliz. A gente busca tantos projetos de vida, a gente faz tantos planos, e eu tô te dando aqui de mão beijada o sucesso para o seu ano de 2011. Nós vamos cantar mais uma vez, e você vai enxergar situações lá da sua casa, onde você vai ter que ser epifania do Senhor. E o que é epifania? Então você agora é enviado a manifestar o Senhor na sua casa, no sorriso, no sonho, no jeito de viver, de falar. Você é enviado agora a atrair as pessoas, porque o seu sorriso é o sorriso de Jesus. Vocês estão me entendendo a responsabilidade que vocês estão recebendo? Apóstolos e missionários da epifania do Senhor. As nações verão a glória do Senhor, como cantou o Salmo. As nações vão adorar o Senhor quando essa adoração começar lá dentro da sua casa, através do seu sorriso, do seu casamento, dos seus filhos, da sua filha, do seu pai e da sua mãe. Cantemos mais uma vez, aprendendo com essa criança o segredo dos santos. De uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, me perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou,
viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. CançãoNovaPlay.com. Assine já!